Quando os filhos entram na adolescência, uma das maiores preocupações dos pais é que eles se envolvam com drogas. Por mais que haja muita conversa e informação, isso pode acontecer. Mas o que fazer para evitar e se um filho ou filha se envolver com drogas, como agir? Para essa conversa difícil, mas super necessária, convidamos a doutora Ana Cecília Marques, que é membro do Conselho Consultivo da ABAD, e a Daniela Rosas, mãe do Pedro, de 3 anos, da Isabela, de 12, e do Vinícius, que infelizmente faleceu aos 17 anos. A gente, inclusive, agradece muito por você vir aqui para falar sobre isso, porque o que aconteceu com o Vinícius, Daniela? Bom, obrigada. O Vinícius, com 15 anos, eu descobri que ele estava usando droga e numa conversa, na verdade, com ele, em casa a gente não tinha histórico, a gente não tinha conhecimento, na verdade, do que era. Eu fui buscar ajuda e com essa ajuda eu pude sentar, conversar com ele e explicar a situação que ele estava vivendo naquele momento, que a gente não aceitava e que se ele quisesse ajuda para sair da droga, eu lutaria de todas as forças até o último dia da minha vida. E ele aceitou, na verdade ele era muito jovem, né, com 15 anos. Qual que era a droga que ele estava usando? Cocaína. Estava usando cocaína e então quando eu descobri primeiro foi o choque, né, porque ele não esperava. Né, que eu fosse saber o que estava acontecendo, e daí ele ficou perdido naquele momento. Mas ele aceitou, e daí a gente começou o tratamento encaminhando ele com psicólogo, psiquiatra, e eu, como mãe, me envolvi muito nessa situação, então eu tive que buscar tratamento para mim também, para eu poder lidar com a situação, porque ele era... eu tinha que identificar quando era o meu filho, e quando era um adolescente que precisava da droga. Eu imagino pelo que você passou, Daniela. E ele até tomou consciência, ele queria buscar ajuda, né? Mas muitas vezes, Ana Cecília, explica pra gente, né? Por mais que o adolescente tente sair, é um vício, é muito difícil sair dessa situação. O que acontece com esse adolescente que se envolve com a droga? Bom, inicialmente, obrigada, né, por estar aqui. Eu acho que é a fase mais vulnerável do desenvolvimento humano do ponto de vista desses comportamentos de risco. Então, é uma fase de ebulição, é uma fase hormonal, é uma fase social, de autoafirmação, de necessidade de ir para a idade adulta, e isso põe o adolescente frágil. Então, é muito difícil que ele detecte e procure ajuda, muito difícil. Quer dizer, por mais que os pais conversem, falem sobre drogas, por mais que esse adolescente seja feliz, existe o risco de um envolvimento com as drogas? Existe por conta desse momento do desenvolvimento. Por isso, prevenção começa na infância, né? E eu imagino pelo que a Daniela passou, porque muitas vezes você imagina que quem vai se envolver com drogas é uma criança ou um adolescente que tenha uma família com problemas, que tem alguma questão assim. Você não imagina que vai acontecer na sua casa? Não. E eu sempre conversei com ele, então a conversa era aberta. Né? Então, a gente sempre conversou sobre drogas e eu sabia, ele era muito comunicativo, muito brincalhão, ele gostava muito das amizades. Então, eu sempre falei, cuidado, porque nessas amizades pode vir a droga. E a droga não tem um final feliz. Então, eu sempre passei isso para ele. Mas como a doutora falou, né, que chega nessa época... O risco de se envolver com a droga, porque muitas vezes o adolescente não tem essa noção, né, de que pode até comprometer a própria vida. E realmente alguns vão ser mais dependentes do que outros. Como a gente pode dizer, uma roleta russa, assim. Quer dizer, se você corre o risco de se arriscar, você pode se tornar um dependente, como se tornou o filho dela. Não dá para saber? Não dá para saber, é isso mesmo. Você pode ter... múltiplos fatores interagindo naquele caso especial e ele vai ter uma taxa muito maior de se tornar dependente, porque ele tem esses múltiplos fatores. Então, não é para experimentar, não existe essa história de uma vez experimentar, não é, porque você não sabe se você é suscetível ao vício ou não. Infelizmente, sim.
Ô, Daniela, e como você mesmo. descobriu? Porque a gente sabe que muitas vezes os jovens escondem, fazem de tudo para os pais não ficarem sabendo. Até é importante para as pessoas que estão em casa ficarem atentas. Como você descobriu? Então, primeiro assim, ele não gostava que eu mexesse nas coisas dele. Não precisa mexer no meu quarto, na bolsa da escola. Ele ficava muito nervoso. Daí eu falava, deve ser da adolescência mesmo, né? Da idade, tá nervoso, não quer que mexa. Então, assim, porque a mãe, na verdade, não acredita, não acha. Acho que vai encontrar um bilhetinho, vai encontrar alguma coisa assim, né? Só que um dia, assim, uma semana ele estava muito triste, a semana. Achei que ele estava brigando com o namorado, alguma coisa assim. Ele estava muito triste, não era mesmo alegre, falante que ele era. Daí eu cheguei tarde do trabalho, eu falei, eu vou entrar no computador para dar uma olhada, uma pesquisada no Google, umas coisas lá que eu precisava pesquisar. E daí eu falei, antes de pesquisar, deixa eu dar uma olhada no histórico de conversa do Message, que na época porque eu achei hoje ele estava muito triste. E daí eu peguei 3, 4 amigos e peguei as conversas entre os amigos. E daí quando eu comecei a ler aquela quantidade de gírias, e eu falei, será que é droga que tá... E tava todo mundo dormindo, aquele negócio Aí eu copiei todas as conversas, mandei para o meu e-mail. Falei, bom, vou ler com calma depois. Daí, no dia seguinte, levei ele para a escola, falei para ele, olha, à noite a gente vai ter que conversar. Ele falou, sobre o quê? Eu falei, eu peguei uns históricos de conversa. Ele ficou branco e falou, eu apaguei todos. Eu falei, não, de ontem à noite você não apagou. E realmente só tinha um... Então, instinto materno também, a gente... E ali você descobriu? Isso, e daí ali, quando eu cheguei e li realmente as informações, eu vi que era droga. Eu estava falando de cocaína, estava combinando com os amigos e tal, e daí eu fui buscar ajuda. Então, daqui a pouco, eu vou querer saber da Ana Cecília se os casos de drogas entre os adolescentes vêm aumentando no Brasil. A nossa conversa já continua. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre drogas, e a partir de agora participa também da nossa conversa a Eliana Treviso, da ONG Amor Exigente. Eliana, como que é o trabalho de vocês? Olha, Amor Exigente é um serviço que está no Brasil desde 1984. E o trabalho dele é essencialmente dar apoio para famílias que tem algum membro envolvido com dependência química, seja de droga lícita ou ilícita. É muito importante ter esse apoio, não é, Daniela, para a família. A família fica sem saber o que fazer? Muito, fica assim. Na época, eu aonde eu trabalhava no banco, e ele tinha um departamento que fazia esse trabalho dentro com funcionários e familiares de funcionários. Então, imediatamente foi aonde eu recorri. É importante a gente lembrar que a Daniela está aqui porque ela perdeu um filho, né, que tinha 17 anos, ele faleceu. O que aconteceu? A morte dele foi em decorrência do uso de drogas, que você disse que ele se envolveu com cocaína. Foi isso que aconteceu? Não, porque assim, ele fez o tratamento, ele ficou internado, ele estava abstinente já, ele não usava mais drogas. Eu sempre controlava isso através de exames toxicológicos, então eu sempre andava com uma guia de exame que era onde eu podia ter o controle com ele, se ele estava usando ou não. E os últimos 6 meses de vida dele, na verdade, ele voltou a ser o meu filho. Eu não identificava nenhum dependente químico ali. Mas uma criança, um adolescente, na verdade, que precisava lidar com um assunto muito sério, que é, na verdade, o preconceito de ter usado, de ser dependente químico. Que difícil. Então, era muito difícil, ele sempre perguntava, eu falava, não, filho, vai passar, essa fase vai passar. Mas eu acho que a adolescência é muito intensa, tudo é muito intenso. Então, ele começou a namorar, se apaixonou loucamente por uma menina que estudava junto com ele. E depois de 2 meses, no dia dos namorados, ela terminou dele, dia 12 de junho de 2010. A partir daquele dia, ele vivia numa angústia o tempo todo. Ele passava e falava, mãe, não sei o que está acontecendo comigo. É assim que ele falava, mãe, não sei o que está acontecendo. Eu falava, vai passar, é amor, vai passar, vai passar.
E depois de 16 dias, daí ele se suicidou. A gente sente muito, viu, Daniela? Doutora, e tem aumentado o número de casos de jovens envolvidos com drogas no Brasil? Sim, sem a menor dúvida. Aqui no Brasil, nós temos ótimas leis, temos toda uma proposta aí de controle, mas não tem funcionado, porque depende de uma política integral e entre os jovens e entre os adultos, principalmente entre as meninas e as mulheres, o consumo está aumentando de todas as drogas. E é importante a gente lembrar que a venda de bebida alcoólica para menor de idade é proibida e o consumo também não é para consumir. E do tabaco também, qualquer droga. Porque afeta o cérebro deles, não é? Que está em desenvolvimento também. Nesse momento super delicado de vulnerabilidade, sim, não é para consumir. E a doutora está dizendo, quer dizer, e também não é só a questão, tem droga que tudo bem e droga que não, que a cocaína é mais grave. Todas as drogas são prejudiciais. Todas. Eu quero lembrar aqui que nós fizemos um programa sobre suicídio entre jovens que está no YouTube do Momento Papo de Mãe, inclusive, né? E lá, com esse trabalho que vocês fazem com as famílias, como é que é? Vocês recebem essas famílias para orientar a lidar com esse jovem? Porque eu imagino que o jovem que vai passar por tratamento, não é fácil lidar com ele nesse momento, né? Não é fácil lidar, principalmente quando ele retorna do tratamento. Porque, na verdade, as famílias não estão preparadas para lidar com o caso de uma pessoa com uma dependência química instalada dentro de casa, porque é uma situação muito diferente, um comportamento diferente. O jovem está adoecido, a família também. O Amor Exigente se opõe a acolher a família, trabalha com 12 princípios. Nesses 12 princípios, a família é orientada a buscar mudanças de comportamento para ela buscar sobriedade familiar, para poder dar suporte para o jovem quando ele volta da internação. E também trabalha com o jovem que busca a sobriedade. Não é o foco principal do Amor Exigente, mas ele trabalha também com os jovens que estão buscando a sobriedade. Quando o trabalho é feito em conjunto com o jovem e a família, a probabilidade de sucesso é bem maior. Essa conversa foi muito importante. Daniela, muito obrigada pela presença. Eu tenho certeza que o seu depoimento vai ajudar muitas famílias em casa. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Doutora, muito obrigada pelas orientações. Tem algum site ou rede social para deixar? Tem sim, é da própria ABAD, que é a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, que é www.abead.com.br. E Eliana, parabéns pelo trabalho. A Eliana que trouxe 2 livros para a gente, né? O que é amor exigente e prevenção com amor exigente. Você tem site ou rede social para deixar? Sim. O Amor Exigente tem o site www.amorexigente.org.br. Lá as famílias vão encontrar, inclusive, o endereço de todos os grupos no Brasil e nas suas cidades. Muito obrigada a vocês, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada a você por dividir a sua história, que eu tenho certeza que realmente ajuda outras famílias quando a gente fala, embora seja difícil, né? E nós, do Momento Papo de Mãe, sabemos o quanto é importante falar da prevenção, mas também saber que existe tratamento para sair das drogas. O Momento Papo de Mãe fica por aqui e até o próximo programa.